Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Bom Dia Notícias. E na edição de hoje você vai ver prisão por favorecimento real com mais uma tentativa de arremesso ao presídio de Erechim. Também o Brasil registrou recorde de casos de Covid-19 em 24 horas. Vamos conhecer um novo sistema de confinamento de gado de corte do município de Áurea. E mais uma obra asfáltica será realizada em Itatiba do Sul. Essas e outras informações você confere aqui agora no programa Bom Dia Notícias. Olá, boa tarde. Está começando mais um programa Bom Dia Notícias nesta tarde de sexta-feira. Para você que está almoçando, um ótimo almoço. Friozinho por aqui, como nós já tínhamos divulgado durante a semana, né? Que as temperaturas iam cair de forma bem brusca. Já nessa semana nós acompanhamos as temperaturas em 40 graus e hoje não passa dos 21 graus. Então, se você for sair, se agasalhe, né? Porque a gente sabe que a mudança de temperatura, ela causa algumas alergias também, que acaba prejudicando a sua saúde. E vamos falar de informação por aqui, porque mais uma prisão por favorecimento real e tentativa de arremesso ao presídio de Erechim. Na tarde desta quinta-feira, uma guarnição da Brigada Militar foi informada pelos 2 policiais que trabalhavam no projeto Sentinela sobre um indivíduo suspeito nas proximidades do presídio estadual de Erechim. As guarnições realizaram a abordagem na rua Jacinto Godoy e na busca pessoal foram encontrados pacotes típicos de arremessos. Foram apreendidos 8 celulares, 2 carregadores e um cabo USB. Diante do fato, o homem de 24 anos de idade foi preso e conduzido à delegacia de polícia para procedimentos cabíveis. Tá aí as informações de segurança. E agora a gente fala de saúde por aqui, porque os casos da Covid-19 aumentaram muito no Brasil em 24 horas. Nesta quinta-feira, o Brasil registrou 672 mortes e 228.954 novos casos diagnosticados de Covid-19. O maior número desde o início da pandemia, de acordo com os dados enviados pelos estados ao Ministério da Saúde e ao CONAS. A média móvel de óbitos nos últimos 7 dias é de 411 e a média móvel de novos casos é de 228.954. O vacinômetro mostra que mais de 164,1 milhões de pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid no país, o que corresponde a 76,9% da população, sendo que mais de 149,3 milhões já receberam a segunda dose ou uma vacina de dose única. O número de imunizados com a dose de reforço é de 44,3 milhões, equivalente a 20,7% da população. Tá aí as informações para você, então, que nos acompanha. E agora eu vou te mostrar, você que ainda não conhece, você que vive no campo ou tem paixão por essa área, um sistema de confinamento de gado de leite em Áurea chamado Freestall, que oferece um pouco mais de conforto aos animais, melhorando assim a qualidade do leite. Confira. Para garantir conforto e bem-estar animal e aumentar a produtividade do gado leiteiro, um dos melhores sistemas de confinamento é o Freestall. Nele, as vacas leiteiras permanecem soltas, mas confinadas, em uma área cercada, onde são construídas baias individuais, onde podem descansar tranquilamente. Além desse espaço, há mais 3 áreas: ordenha, alimentação e exercícios. Hoje em dia já existem inclusive leis e legislações que nos cobram, tá? Que vem buscando aumentar o conforto térmico, conforto e bem-estar animal. Além disso, com um sistema como esse, tu melhora o conforto térmico desses animais. Com isso tem um aumento de produção, tá? O aumento da qualidade desse leite produzido pelos animais e com isso, para o produtor também uma maior rentabilidade, né? Porque elas conseguem converter melhor em produção de leite. Como o Freestall tem obtido resultados cada vez melhores referentes à produção leiteira, muitos pecuaristas têm investido neste tipo de confinamento. Quanto à ordenha, ela é realizada mecanicamente, pois apresenta maiores vantagens aos pecuaristas. Além disso, esse sistema facilita o manejo alimentar do rebanho leiteiro,
como é o caso deste produtor do município de Áurea. No nosso sistema, como é que nós tinha vaca-campo antes, né? Daí era muita mão de obra que nós tinha, na verdade, né? E pegava a época de verão, o calor, sol, né? E inverno, chuva. Daí, ou a nossa opção era ou fazer esse sistema ali, né? O freestyle, ou parar, né? Daí nós optamos de pegar e fazer o freestyle, né? Vale destacar que as vacas em lactação permanecem confinadas, saindo apenas para serem ordenhadas. Ainda assim, elas têm como principal objetivo o conforto e bem-estar animal, principalmente pelo controle térmico, característico do freestyle. Desta forma, além de se alimentarem melhor, as vacas leiteiras se tornam ainda mais produtivas, pois não passam por estresse devido às altas temperaturas. Investimento, o que foi feito com o próprio rendimento que elas produzem a mais, né? Ele se paga, né? É uma rentabilidade, na verdade, né? E reduz uns, não digo muito, mas uns 50%, 60% a mão de obra, né? Com o melhor controle proporcionado pelo sistema freestyle, o pecuarista protege o rebanho leiteiro de condições climáticas extremas. Nos demais sistemas de criação de gado de leite, no período de estiagem, a produção pode cair drasticamente. Já no confinamento freestyle, os animais não apenas mantêm uma boa produtividade, como também podem aumentá-la de forma significativa, pois o manejo alimentar é mais eficiente. Do início até elas deram, por causa de estranharam, estresse, né, entre mastite, começa, né, mas agora, graças a Deus, elas alinharam, né, acostumaram, estão adaptadas, porque foi em abril que nós fechamos elas, né, então agora praticamente estão todas adaptadas, desde cama, do início não foi muito fácil para elas se adaptar, né, mas depois agora tirou ela no período seco, levou lá, trouxe para cá, ela já vai direto na cama, né, daí. Muito bem, falando ainda da região do Alto Uruguai Gaúcho, nós conversamos com o vice e também o prefeito de Itatiba do Sul, que anunciaram uma nova obra asfáltica no município, desta vez na comunidade de Sete Lagoas. Confira. O Executivo Municipal de Itatiba do Sul anunciou esta semana mais uma obra asfáltica. Essa é uma obra aqui no distrito de Sete Lagoas, né? São 500 metros de asfaltamento que a gente vai fazer aqui no interior do município de Itatiba do Sul, recursos financeiros de emendas parlamentares, né? A gente sabe que aqui a comunidade, todo o trecho dá 1,5 km, então é 1/3 da obra que será feita neste ano, mas obviamente com a indicação nos próximos anos de concluir todo o trecho do distrito aqui do povoado de Sete Lagoas. Obra muito importante para o município como um todo, mas especificadamente aqui para a população aqui de Sete Lagoas. Vai melhorar a qualidade de vida do povo que reside aqui, valorização dos imóveis dessas pessoas, consequentemente também a população sendo beneficiada diretamente aqui no distrito do povoado de Sete Lagoas. E conforme o tempo vai passando, vocês vão aumentando a distância? Naturalmente, devagarinho, ano a ano, a gente vai procurando atender todas as demandas da nossa comunidade e aqui não é diferente. A moradora Neiva Copersini declara que se sente feliz pela iniciativa do governo municipal, que trará qualidade de vida e melhorias no dia a dia dos itatibenses que residem na comunidade. Como a gente saúde aqui há 24 anos, a gente sempre esteve aqui e a situação nossa aqui sempre foi precária porque muita poeira, né? Poeira e nós temos as casas perto da estrada e isso vai facilitar muito a vida da gente. Por causa do pó, melhor para as crianças, né? É bem difícil isso para as casas. E mulher quer conforto e casa limpa, né? Então vai ser muito bom esse asfalto para nós aqui. A população é pequena, o distrito é pequeno, mas um distrito que se importa com a comunidade. Os nossos prefeitos aqui, hoje é o Polaco e o Célio, mas eles se importam com a nossa comunidade. Então é isso que importa, né? Que estamos juntos e vai para frente o município assim, com os prefeitos cuidando da comunidade nossa. E esta semana também aconteceu a grade de eventos, o lançamento de 2022 do CDL, com palestra do humorista e radialista Luciano Potter, que deixou um recadinho ao Grupo Bom Dia. Olha só que bacana. Oi, gente, tudo bem? Como é que tá aí a galera da redação
do Jornal Bom Dia. Eu sou o Luciano Potter, estou de máscara ainda, tá? Porque eu preciso fazer um exame e eu tenho que viajar, eu tenho que me proteger. E galera, vamos lá, eu sou uma profissão que teve uma sacudida muito grande nos últimos 20 anos, né? Mas enfim, o Jornal Bom Dia se adaptou, tá no papel ainda, também tá na internet, está nas redes sociais, ou seja, está entregando para o pessoal de Erechim da região o trabalho que o jornalismo consegue fazer. O jornalismo está cada vez maior dentro da sua região, porque ninguém consegue contar as coisas como alguém da região. Isso acontece com o Grupo RBS no Rio Grande do Sul, não é uma empresa nacional, e acontece com o Bom Dia aqui na região de Erechim. Então parabéns pelo trabalho de vocês. Sigam colegas trabalhando, porque as comunidades precisam de jornalismo de alta qualidade. Então, vamos embora. Legal, né? E agora eu tenho uma dica muito bacana para te dar, porque compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Lá existem profissionais capacitados que com certeza vão te ajudar e te oferecer as melhores opções em imóveis, terrenos, imóveis construídos, enfim, várias coisas que você pode estar conferindo também através do site, que é completo, com fotos bacanas para você ter uma noção, né, do seu imóvel, daquilo que você procura, ou também para poder oferecer aquilo que você tem para venda. Então fale com um dos nossos corretores que com certeza eles estão capacitados para te ajudar no melhor negócio, porque compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas na sequência voltamos com muito mais atrações para vocês. Confiram. Mais, muito mais, mais. Aqualocos, Aqualocos do inverno e no verão. 25 anos de histórias, magia que invade o coração. Mega Feirão volta às aulas do material escolar. São descontos imperdíveis de 15% à vista ou 10% em até 3 vezes. Toda a linha de material escolar. São mais de 1.000 metros de área só de material escolar. Nos encaminhe sua lista de materiais para um orçamento pelo WhatsApp 54991569943. O menor preço você encontra sempre aqui. Mega Feirão de volta às aulas do material escolar, na Avenida 7 de Setembro, 1051, no centro, no prédio da antiga EMA, e na Avenida José Oscar Salazar, 901, no bairro Três Vendas. Chegou o verão e com ele a maior temporada de ofertas do Master Supermercados. O melhor da estação para você aproveitar. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Volta às aulas Master. Aqui fica mais divertido estudar. As melhores marcas e novidades em materiais escolares parcelados no cartão em até 5 vezes sem juros. Tá no Master, tá em casa. O Bom Dia agora tem rádio. Acesse www.jornalbomdia.com.br para escutar a nossa programação. Grupo Bom Dia, jornal, TV, site, digital e rádio.
Conheça as academias do Sesc, diversas modalidades para todos os públicos e para treinar onde você quiser ainda temos academia online. Acesse sesc-rs.com.br/academias. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Muito bem, voltamos e agora você confere a opinião através do comentário de Salus Locke e também do Rodrigo Finardi, que são os nossos colegas autores das colunas Pente Fino e Olhos de Águia. Hoje um pouco diferente aqui, eu e o colega Salus Locke, aliás, né, a gente começou a trabalhar junto lá em 2001, faz tempo. O Salus tinha cabelos e chuquinhas, para você ter uma ideia, o tempo. Eu também era mais fininho, não tinha cabelo branco antes que ele me queime de lá para cá. Quando eu comecei a escrever a coluna Pente Fino, em março, dia 21 de março de 2001, 3, 4 meses depois, o Salus também começou a coluna Olhos de Águia. Nesse período, trabalhamos junto em outros jornais, cada um foi para um lado, e hoje estamos novamente juntos e resolvemos hoje. Tivemos vários assuntos importantes ao longo da semana, então nós vamos conversar junto. Informações que a coluna Pente Fino trouxe e as informações que o Olhos de Águia trouxe, também outras matérias que ele faz assinada no jornal Bom Dia. Só uma maneira de nós se comunicar e passar as informações para todos os nossos telespectadores aqui do Alto Uruguai e do Brasil inteiro, né, Salus? Isso aí, Rodrigo. Uma coisa que não muda, porém, apesar da nossa fisionomia, é a qualidade da sua escrita, do teu trabalho, a quem eu reconheço. Mas é cansativo, mas é nosso trabalho, né? Nós temos que tentar dar o melhor e trazer para a comunidade o que realmente é importante. Eu trabalho mais com a política, tu hoje está com a política mais forte na economia, a gente se conhece, a gente sabe como que é esse mundo intramuros que a gente vive na cidade, como qualquer cidade tem. As pessoas dizem, porque Erechim acontece coisas que não acontecem em outras cidades. Não. Em outra cidade que tu mora, se tu é da tua cidade, tu vai ver que é tudo exatamente igual. E na cidade que tu mora, tu fica sabendo mais das coisas. Quando tu vai a passeio, tu acha que é tudo maravilhoso. Mas as entranhas são tudo meio parecido, viu, Salas? É verdade. E os interesses. É verdade. As pessoas, o ser humano, né, ao longo da história, ele tem se mantido sem muitas distinções. Salus, esta semana, para mim, enquanto cidadão, não sou da Erechim, moro aqui desde os 8 anos de idade, sou bem dizer, já sou... Adotei e sou praticamente um erechinense. Eu vi todo o crescimento lá atrás, quando era aqui na rua, na Presidente Vargas, era pequenininha, em Tequinhal, depois foi para o distrito, e se tornou uma empresa de referência. Ela veio passando um tempo por grandes dificuldades financeiras, alguns anos atrás, e a semana grande notícia, não digo do ano, da década, que eu vou te dizer, essa impressão que ela vai conseguir sair da recuperação judicial. Uma vez em Triunfo, estava em Triunfo na inauguração de um barco, que em Tequinhal estava, e lá estava o Jaca, o Jandir Canter, e ele me disse que o que ninguém tira da Tequinhal é o seu conhecimento, a sua tecnologia. E eu fiquei tão feliz quando li essa tua matéria, que bom, cara. A gente viu a repercussão das pessoas felizes também com essa possibilidade da saída da recuperação judicial. É verdade, foi impressionante. Tu falas em recuperação, em repercussão. A gente teve mais de 80 mil visualizações da matéria no Facebook do Jornal Bom Dia, com mais de 1.100 curtidas, para te ver como é uma empresa querida pelas pessoas. E como é que ela está saindo disso? Ela está saindo com muito trabalho, a partir do conhecimento de suas cabeças e com gestão também, né? Eles têm aproximações estratégicas importantes que estão mantidas, como a Siemens. Eles estão prestando, agora para te teres uma ideia, Rodrigo, eles estão contratando, eles têm 1.200 funcionários hoje ativos. Eles estão contratando mais 100 para executar um trabalho específico que envolve a Siemens, a Petrobras e uma empresa de Singapura que está fazendo navios para explorar o pré-sal no Brasil. A Siemens foi um grande parceiro da Tequinhal. Então, e eles, a partir disso, eles foram se reestruturando, pagando, ajustando as contas. Eles calculam, para te teres uma ideia, de 20 a 21, o ano de 20 a 21, eles cresceram 100%. Esse ano eles pretendem crescer de 20 a 30%. Com isso, sobre esses 100. Sobre o número que está posto, e com isso, em 23, eles estimam voltar ao faturamento pré-pedido de recuperação judicial, que foi em maio de 2016. Então, no ano que vem, a partir de alguns outros trabalhos que estão surgindo, e isto deverá permitir que eles equalizem o último grande bloco de credores que falta, que é o fisco. Fazendo isso, eles levantam o pedido de recuperação e aí tocam a vida como uma empresa normal que é, né? Reconquistar aquelas garantias bancárias, que tem que ter seguro, são obras de muito valores. Sim, é muito grande. O Jandir me dizia um dia, é mais tempo para te fechar o negócio que para entregar, porque é muito grande. Não é de série, cada projeto é específico. Não tem que, essa é uma questão. E em entrevista ao jornal, enfim, a coluna, o Folador, ele diz, o Folador hoje é o superintendente, digamos, é o cabeça geral lá.
Eles estão tratando de um negócio, possivelmente para 2023, que envolve cerca de 900 milhões de dólares. É uma planta de biodiesel no Paraguai. A Interquinal não entrará sozinha, ela entrará com parceiros como tem entrado. Mas é um fôlego gigantesco. Mas já imaginou, se fechar isso, aí sim está garantido. Muito se fala, ainda mais em crise, que o empreendedorismo pode salvar um país. Uma vez eu estive na Itália, sabe, lá eu vi que a maioria das empresas são empresas pequenas e familiares. Né? Porque se uma quebra, a outra absorve, isso não mexe a economia. Olha que interessante. É a política do vento, assim. 90% mais até 5 funcionários. Sim. Então, se alguém não dá certo, isso não afeta na economia como um todo, que esses pequenos absorvem isso. Né? E a gente tem um exemplo tão interessante que a gente vê a luta, que é a Vila Trentin. Ela anunciou mais um investimento grande agora, né? Você também conversou com a Marli? Isso, a Marli Trentin Schirman. Veja, e a família dela é dessa região do Vêneto, da Itália. Eles começaram no interior de Severiano de Almeida com a cantina Trentin. Depois eles resolveram ousar. Ela passou 3 meses na Itália fazendo cursos e capacitações e decidiu, vamos dar um passo a mais. Esse passo a mais foi a aquisição do terreno para a instalação da Vila Trentin em Erechim, no Vale do Dourado. Então eles saíram do interior de Severiano e vieram para cá, e a partir daí a empresa foi se constituindo, já está com 6 anos de atuação aqui. O que eles vão fazer agora a mais? Ela já é referência no norte do estado em turismo rural. Eu vejo placas, tudo que é lugar daquela estão indo. Agora eles estão fazendo um investimento de 4 milhões de reais, que vai permitir a instalação de uma pousada conceito, entregando as melhores experiências a casais, especialmente, mas também famílias. São 23 quartos, assim, é um negócio espetacular, ela me mostrou o projeto, e fica pronto em agosto. Por que isso? Porque hoje a vila ela tem 6 pousadinhas lá em cima, 6 chalés. Eles não comportam mais a demanda, porque as pessoas vêm para passar o fim de semana, e daí a gastronomia deles é sensacional, né? As belezas do local, e também é um ponto para ir para Três Arroios, para ir eventualmente para outros lugares. Eu acredito com o tempo que esse investimento, Salos, porque essa rota de Erechim-Aratiba é muito parecida com a Serra Gaúcha. É o que mais se assemelha. E essa rota, tem outros empreendimentos menores que estão vindo. Sim. Acredito que isso pode... Eu acho que Erechim e Aratiba tem que conversar e ter uma filosofia da arquitetura e coisa para isso melhorar muito, que pode ser uma rota muito interessante de desenvolvimento do turismo. Nesse caminho, o município de Erechim tem um projeto, infelizmente, ou por não ter sido levado a cabo a tempo, enfim, não foi aprovado no governo. O governo do estado, ele parece o Silvio Santos, quem quer dinheiro, ele está dando dinheiro para todo mundo. Tem projeto, vai. Erechim vai ter que melhorar os seus projetos para ganhar mais recursos. Tem projetos de parques, enfim, mas por que eu falo deste específico? É o Caminhos da Fé. Ele vai, e deve ser agora na segunda etapa do avançar do governo do estado para o turismo, a gente vai tentar reescrever de novo esse projeto de Erechim e tomara que agora ele melhor acabado seja aproveitado. O Caminhos da Fé vai fazer a ligação entre Erechim e a Cruz. Santa Cruz. Santa Cruz. Um investimento de 4 milhões e meio, e passa por ali. Então, olha quanto tem de possibilidade. Essa é uma lógica de estimular o turismo nessa região da cidade, que é linda. Aliás, o Vale do Dourado vai ganhar também um parque do município. O Miranda, viu algumas coisas? O parque também é sensacional. E anteontem o governador anunciou 20 milhões para Passo Fundo em parques, 2 parques foram contemplados, no total 7 no estado, e Erechim também ficou no pincel, porque não apresentou o projeto. Tem a questão de não ter projeto e a questão também de força política, não adianta. Ainda vamos discutir uma outra coisa, são duas coisas. Mas enfim, então veja como projeto tem possibilidades. Política, né? A gente não pode mais perder tempo. Por esse projeto do turismo, mais uma vez o Rio Grande do Sul acabou em Passo Fundo, né? Pois é, o Passo Fundo arrebatou 20 milhões e a gente ficou chupando o dedo de novo. Ontem à tarde teve a eleição da MAU. O prefeito de Erechim, Paulo Polis, passou a presidência para o prefeito de Getúlio Vargas, Maurício Soligo, que pela composição, como é que faz a MAU? Os mais votados, já tem um acordo, vai ser o primeiro, segundo, terceiro e quarto. Os partidos que têm maior número de prefeitos. O MDB maior foi o primeiro, o PP, os progressistas, é o segundo, e o ano que vem vai ser o PTB, provavelmente o prefeito de Barra do Rio Azul, e que no vai ser o último ano, segundo mandato. o PT. É o PT, né? Então, como é que foi ontem isso, Salas? Foi uma eleição tranquila, porque isso normalmente já chega no dia da eleição definido, né? Era jogo jogado, né? A gente sabia há cerca de 5, 6 meses, pelo menos, que o indicado do PP seria o prefeito Maurício Soligo de Getúlio, confirmou-se ontem. Na ocasião foi eleito também o primeiro vice-presidente, prefeito de Benjamin Constant do Sul, e o segundo vice-presidente, prefeito de Viadutos. Muito cordato, enfim, o Polis fez uma prestação de contas e ele, enquanto presidente, ele fez muito, ele e o conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho,
né, Rodrigo? O conjunto de prefeitos, o Polis mostrou, por exemplo, na apresentação deles, que a Amal foi a melhor região do estado no controle da pandemia. A menor taxa de letalidade da pandemia foi aqui. Erechim foi a cidade que mais vacinou. Barra do Rio Azul, entre as menores, foi uma das que mais vacinou. Nós tivemos toda a premiação estadual em cima disso, né? Então, ele mostrou isso e mostrou também que, na gestão dele, junto com os demais prefeitos e outros projetos em andamento, foram arrecadados, só no governo do estado, 145 milhões de reais para obras de pavimentação do avançar do governo do estado, 90 milhões só aí. Teve mais 6 milhões e meio para o Santa Terezinha, mais uma repactuação de valores atrasados da saúde, que era 2014 a 2018, 13 milhões e tanto. Mais 10 milhões para o turismo. Por exemplo, cada município da Amal vai agora receber um ponto de hidratação e uma estação de bike com chimarródromo. Isso dá 1 milhão. A execução desse projeto vai ser via Ciral, que também é um braço importante da Amal, enfim, que gera muita redução de despesa para os municípios. Então, foi um ano difícil. A apresentação do Polis, do presidente, que agora sai, foi marcada as 3 palavras: união, porque os prefeitos pegaram juntos; resiliência, porque eles garantiram, apesar das dificuldades, e aí foi feita uma nova homenagem ao Jason Bortolini, o jurídico da Amal que faleceu neste ano que passou em razão da pandemia, né, do coronavírus. Então, união, resiliência e as conquistas elencadas. Tu falaste que da letalidade, ontem eu fiz um levantamento, saiu na minha coluna hoje, que nós temos 18 internados no Santa, 1 no Caridade, e temos mais 19 nos hospitais da retaguarda na região. Nós temos 38 pacientes hoje internado em função da Covid no Alto Uruguai. Tem hospitais menores, que são casos menos graves, que ficam nos seus municípios do que tem. Então, são 38 na região. E ontem eu fiz um levantamento para ver como é que estava o ciclo vacinal dos pacientes do Santa. 70,49% deles não tem um ciclo vacinal completo. A vacina salva, Rodrigo, foi capa do Bom Dia essa então, mas semana. eu quis até mostrar em números. Então, todo esse trabalho que tem, a gente vê porque é o seguinte: são quem não tem nenhuma dose e que tem só as 2. Tudo bem, tem umas idades que não chegaram, mas a maioria dos que estão internados já poderiam ter tomado a 3ª dose. E a 3ª dose, quem interna, em regra, não todos, mas em regra, tem comorbidade também. Sim. Assim como aqueles com 2ª dose têm comorbidade. Nós também temos 4 que tomaram as 3 doses, também faz parte. Mas eu levantando, quem não tomou nenhuma dose, quem tomou 2 doses, dá 75, então quem não tem... Não, mas essa não é uma estatística só de Erechim, o mundo mostra isso. Tu comprova que Erechim repete o que o mundo diz. Nós não somos um ponto fora da curva. Que é a importância da vacina nisso tudo, né? Claro, claro. Então, por favor, quem estiver até nos assistindo... Eu sempre digo assim, o pessoal, porque os efeitos colaterais, não sei o que, aquela coisa, lembra que toda essa briga em cima? Pessoal, melhoral tem efeito colateral. E nenhum tratamento de saúde, Rodrigo, é 100% eficaz. Qualquer remédio, eu não leio o bula de remédio, eu não tomo nada. Entendeu? Todos têm efeitos colaterais, todos. Então, assim, mas eu prefiro ter efeito colateral e estar vivo. Não, e assim, quem estiver nos assistindo, não fez a dose de reforço, faça. Ela é fundamental e pode salvar vidas. Rodrigo, eu gostaria de aproveitar, já que tu me encheu de bate-bola, né? Nesse nosso bate-bola, 2 assuntos, pelo menos, que eu gostaria de registrar. O primeiro deles, mais light, e esperamos que venha se confirmar, que é, tu colocaste na tua coluna de hoje, o Jacques Sorpini assumiu-se como pré-candidato a deputado federal, depois de conversar com o governador Eduardo Leite, com o Arthur Lemos, com o presidente estadual do PSDB, que é o partido dele, Matheus Wesp. Tu achas que ele vai até o fim e, de fato, concorre? Eu sempre desafio ele que essa questão, porque o histórico dele não é dos melhores nessa questão, né, Saulo? Ele sempre tentou, se ungiu, ele veio, mas na hora H nunca se filiou e nunca concorreu a nada. A própria filiação dele no PSDB foi causa de uma operação de guerra. Na vinda do governador Eduardo Leite para cá, fizeram um brete lá no Polo de Cultura, quando ele desceu, eu estava lá e não teve como escapar da filiação. Talvez eu acho que não se filiaria naquele dia, né? Quis o destino, ele se filiou, aí o PSDB também entrou no governo, eles tinham, olha as coisas. Então acabou já tem um espaço bom, que o Santa dá visibilidade para um diretor executivo. E ele é trabalhador, organizado, técnica, articulado. Ele conhece muito, os caras que mais conhecem de legislação pública da saúde, tanto é que todos os prefeitos não abrem mão dele para ir para Brasília para estar fazendo os projetos. Então ele tem um valor, mas ele tem que ter aquela coragem de colocar o nome à disposição. Por isso que eu respeito qualquer pessoa, não pode fazer 1.000 votos, 3.000. Quando o cara coloca o nome à disposição, nós temos que respeitar, Salas, que poucos têm coragem para isso. E esse é o limbo que eu quero ver. Ontem, porque ele esteve em Porto Alegre,
Eu digo que até hoje todo mundo dizia, tu é nosso pré-candidato, não sei o quê. Mas ele nunca disse da boca dele, né? Ele aproveitou essa onda, mas agora ele disse, eu sou pré-candidato. Por isso que eu botei, agora é oficial, porque agora foi da boca dele que ele disse. Sim. Onde que ele tenta? Talvez, eu acho que inteligentemente deve ter em Porto Alegre, ele foi também buscar questões financeiras para uma campanha, eu não tenho dúvida disso. A gente sabe que não custa pouco. Ainda vai para a federal, uma garantia que ele possa fazer parte dos fundos eleitorais, que mesmo não sendo já deputado, ele vai ter acesso a esse recurso. Eu não tenho dúvida, eu não me disse, mas isso é uma questão que o mundo é assim. E nesse momento, ele se lança como pré-candidato oficial e também começa a colocar o dedo na moleira. A região quer ou não quer, como é que as entidades vão se portar. Então ele tem até, acho que é junho, que é quando vai ter as convenções. Junho. Mas ele tem uma questão anterior, Rodrigo, Tá. porque Então, ele também é acho que tem ordenador, essa, mas ele é ordenador de despesa no Santa Terezinha. É. Ele teria que sair no final de março do Claro, Santa para estar apto. 6 meses. Então já é o primeiro. Se ele não sair até o final de março, ele Acabou. não concorre. É isso aí, é isso aí. Esse é o primeiro ponto. Saindo, ele é servidor público de carreira. Ele volta para a prefeitura. Tem que ver aonde ele vai voltar. Mas ele não pode ser de chefe de setor. Não. Para sair 90 dias antes. Minha opinião, eu acho que ele não deveria voltar para a saúde. Eu acredito que ele deveria ir para o planejamento. Pelas portas que ele tem aberto e pelo que ele pode ajudar. Porque nós estamos precisando planejar melhor as nossas ações. Mas eu não acredito que o Jacques vai para o planejamento, que é uma secretaria que meio que te apaga. E não seria o momento de se apagar. Mas daqui a pouco é melhor lá numa secretaria que ele pode chegar no governo do Estado e pleitear, chegar em Brasília e pleitear, do que ser quinto escalão da saúde. Ele vai ter que estar preocupado também em amarrar as pontas, porque o PSDB na região só tem a prefeitura de estação. Então, tu não tem um partido estruturado na região. E tem a vice de Barão de Cotegipe, é pouco, de fato. E tem várias cidades onde os prefeitos já estão amarrados com os seus. Então, a região é para qualquer candidato, não é só para ele, para qualquer candidato, Salas. Mas aí ele não vai ter que depender dos políticos. Ele vai ter que depender de uma opinião pública se colocando como o candidato da região. Se ele conseguir isso, Rodrigo, dizendo assim, eu sou o candidato da região, e a região acreditar e abraçar, ele pode fazer uma votação. Sem isso, porque até eu estou fazendo uma matéria para amanhã que dizemos assim, Salas, para quem vai os votos que o Polis fez na última federal? Que essa é uma pergunta interessante. Porque praticamente o segundo colocado do MDB na época foi o Biol, que foi eleito, a grande votação, fez 159 votos em Erechim, nada. E nós temos assim, então hoje nós temos 3 candidaturas de pré-candidato federal postas em Erechim, que é o Jackson agora, já tínhamos a do Lando, que saiu do PDT e foi para o PL, numa dobradinha com o Paparico, que é o partido do Bolsonaro, então não sabe o que isso vai representar numa eleição. Sim. E temos também, no lado mais oposto da esquerda, um centro, um direito e esquerda, que é o Ali Dalzotto, pelo PSB. Eu falei com ele ontem também, que também está na coluna, que ele está indicando, ele está criando um observatório de oportunidade, está criando uma coisa, ele quer levantar as demandas a partir de fevereiro, é uma coisa que ele criou. Então, estamos 3 nomes, né? E tem um espaço aberto e está caindo de maduro, e se ele estiver nos assistindo, Anacleto Zanella, vereadora Anacleto Zanella, a bola está quicando. Assim, é só empurrar para o gol. Ele deveria, se ele tem pretensão futura, até para se recuperar da baixa votação que fez a vereadora, concorrer a deputado federal. Numa dobradinha com o Ivar. Numa dobradinha com o Ivar, mas pegando carona no Lula. Exatamente. E, Rodrigo, o segundo assunto, e aí é mais próximo, enfim, mas eu acho que é tão bonito que tu fizeste as homenagens que tu fizeste no jornal, que as pessoas prestaram em relação ao Fumaça, teu pai, padrasto, enfim, né, foi quem te criou, né, enfim. Eu gostaria que tu falasse alguma coisinha do que foi o Fumaça para ti, dessa despedida dele, ele que morreu há uma semana agora, né? Foi no sábado passado, eu estava com ele de manhã, o Paulo Renato Berto, meu padrasto, que me criou, meu pai. Só não me fez, eu sempre digo. Eu escrevi isso, que eu posso dizer na prática que pai é quem cria, não é quem faz. E ele teve essa figura muito marcante em nossa vida. E eu estava com ele de manhã, ele estava bem, depois ele queria comer uma ovelha no domingo. Tá, eu pego um pedaço, tu pega um pedaço, daí ele foi para o mercado umas 11 e pouco, e eu fui almoçar com a minha esposa, e depois fui fazer umas coisas, fui para casa. E quando cheguei em casa, a mãe me ligou. Ele não se mexe, não morreu, não sei o quê. Deu um infarto fulminante por volta de, tu imagina, 1h30, 15 para as 2, porque a mãe pegou ele às 2h15, 2h20, já estava meio rígido. Mas daí o que eu fiz as homenagens? Porque, cara, eu já fiz várias homenagens em vida para ele, eu não aproveitei o momento porque ele morreu. Eu sempre pretendo, dos meus que eu gosto, eu sempre faço em vida. Eu acho que todo mundo fica lindo quando morre, vira nome de rua, e poucas pessoas vão lá e tem que fazer em vida as homenagens da pessoa que tu gosta. Seja e mostre isso. Mas ele foi muito importante, imagina, em 1978 nós estávamos numa ditadura, eu morava em Porto Alegre, minha mãe se separa com 23, 24 anos, eu tinha 8 anos, eu tinha um irmão de 7 e um de 6 que usava fralda ainda.
né? E veio para Erechim, porque a minha avó morava aqui. E nesse meio tempo, minha mãe começou ele, então desde 1980 ele faz parte da minha vida. Então não tem como, até a questão de personalidade, tudo foi ele que nos ensinou. Então ele foi uma pessoa muito importante. E eu sabia que ele era um cara querido, sempre assim, pelas pessoas que viviam. Ele tinha 4 grupos assim, que ele não abria mão. Tênis, do Piscina Clube. Na aviação, cara, ele foi um dos grandes incentivadores, tem tanta gente importante no aeroclube, mas ele era muito louco, ele foi na acrobacia, ele ganhou o apelido de Fumaça, porque ele fazia acrobacia igual aquele da Fumaça. Lá nos anos 60 vieram para Erechim, comandante de Fumaça. Então, ele fazia, quando os mais velhos dele já tinham escola de aviação civil, e ele não podia, que não tinha 18 anos ainda, então ele ia atrás do aeroclube, os caras me contaram cada história, e começou a fazer aquelas coisas, era o modelo, e muitas criancinhas acompanhavam o Fumaça, era o modelo. Quando ele fez 18, fez o brevet, aqueles que eram os amigos dele, mais novo, do aeromodelo, acabaram virando pilotos e alunos dele da Escola de Aviação Civil do Aeroclube. E hoje, muitos deles estão no mundo inteiro dirigindo aviões em companhias. E o que foi tão bonito que eu recebi, assim, tem um grupo de aviadores de Erechim, que estão no mundo inteiro, tem amigos meus, da família, então tudo que eles escreveram lá, eles me mandavam. Forte. Então, cara, foi muito, assim, reconfortante para o momento. A Ordem Rosa Cruz, que está há 51 anos, de 71 salas. Na noite do sábado, ainda me ligaram se podiam fazer uma homenagem. Eram umas 40 pessoas lá no velório. Era uma homenagem pelo passamento, que eles acreditam na vida pós-morte, no momento melhor, que eles sofrem menos, fica triste, mas eles sabem que foram para um lugar melhor. Fizemos essa homenagem. O pessoal do tênis foi lá, botamos as bolinhas dentro do velório. E, na final, foi na hora do cortejo, para o Pio XII, onde o Italianinho, que fez um show aéreo, que não foi só para ele, foi para toda a cidade, cara, de acrobacias, para homenageá-lo. Ele que foi aluno do Fumaça. O Italianinho, o Perac. Foi italiano. Então foi um momento, e até hoje, tu não para de receber ligações, homenagens, e do mundo inteiro, naquilo que pareça. Eu recebi ligações de Doha, recebi ligações da Itália, recebi ligações dos Estados Unidos, do Canadá, de pessoas, dos médicos. Foi uma coisa assim muito bonita. Dizer, ele deixa um legado que diz assim, ó, ele era feliz. Tu fez uma entrevista com ele antes de ele amputar o braço, que é uma coisa que eu não falo ainda, que ele amputar o braço, onde ele levou sempre muito na esportiva, que era uma condição de vida, ele tinha diabetes, e continuou com o tênis, tentou levar a vida mais normal do mundo. Foi que nem disse o doutor Aldo Peixoto, diz assim, ó, o Fumaça sempre foi um grande coração, pena que deixou de bater. Né? Foi uma palavra que o Aldo Peixoto disse num grupo dos tenistas. Eu peguei no celular dele, assim, a mãe me mostrando assim, as homenagens dos grupos que fazia parte. Foi um momento, claro que ninguém quer assim, ó, mas tu fica feliz porque ele tinha muitos amigos. Eu acho que esse é o grande momento, esse é o legado dele, da maneira dele, ele conquistou muitos amigos. E teve um momento, salas no velório, que me chamou muita atenção. Eu tinha ali, não vou citar nome, que eu não quero, não é constranger, mas só para... Tinha um empresário, assim, grande empresário, de um lado, e do lado dele tinha um cara que entrega o gás para ele lá em casa. Ele não fazia distinção de pessoas. Ele não tinha porquê, ninguém pode fazer. Mas ficou claro, num velório tu vê essa pessoa querida. Então estava lá o cara que trocou a calha, o cara que leva o gás, o cara que assim, estava o empresário, estava o médico, tudo junto, se despedindo dele. Isso mostra, né? Teve um amigo dele que estava doente, que estava em Florianópolis, ficou tão assim que ele queria se despedir, cara, ele não tinha como vir, que a logística para chegar em Erechim. Ele conseguiu um voo de Florianópolis para São Paulo, de São Paulo para Chapecó, no domingo chegou, o filho dele buscou ele em Chapecó, ele conseguiu chegar para se despedir do Fumaça, um amigo. Olha esses pequenos, o esforço que as pessoas fazem, sabe? Isso mostra muito, e algo que eu acredito, tu vales mais pelo que tu és do que pelo que tu tens, porque muita gente só tem dinheiro, e esses são os mais pobres. É que tem gente que é tão pobre que só tem dinheiro. Eu acho que essa é a frase. Isso aí. Então, eu tive vários exemplos assim que eu vi de quando ele é querido. E até hoje, eu estava outro dia no banco ali do Sicredi, ele tem conta, vou levar minha mãe na segunda-feira, e quando nós estávamos saindo, o guardinha, disse assim, eu acabei escutando a conversa de vocês, o Sr. Paulo vinha aqui até antes de amputar o braço, conversava comigo, me trazia uma bala, uma bolacha, ele tratava todo mundo assim. Então, o cara nos indagou, e ainda até hoje, uma semana depois, onde eu vou, os caras param, me contam uma história do que ele foi, cara, do que ele fez na vida. Então, isso foi uma semana cheia, assim, sempre de desafios nas salas, né? Mas foi muito legal, porque realmente as pessoas gostavam do Fumaça, né?
Isso é muito bom, Rodrigo. Obrigado. A gente teria outros assuntos, por exemplo, essa semana a gente teve Vamos 77 tentar toda semana. anos. Se nós voltar toda semana, bater um bate-papo, acho que é legal, né? Se der tempo, né? Se der Os tempo. 77 anos de Auschwitz também foi essa semana. É que tu teve 2 anos, tu esteve lá, né? Tudo. Então, Mas aí fica para a próxima conversa. Um bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde, abraço. Essa foi a opinião na nossa grade de programação do Bom Dia Notícias e agora a gente vai para os destaques do esporte com Eric Oliveira. Boa tarde, Eric. Tudo bem, Ragnara? Boa sexta para ti e para todos que nos acompanham. Como que foi essa estreia do Ipiranga? Foi uma estreia que já rendeu para a torcida aquele fôlego, respirar fundo, e o Ipiranga conseguiu, mesmo saindo atrás, virou para cima da equipe do São Luís de Ijuí às 19 horas. Não choveu, qualidade do gramado depois desse período aí também, sem jogos, estava muito bom, gramado muito bom, o que deu para o Ipiranga conseguir, dentro dos 90 minutos, um resultado muito positivo. Falando dessa estreia, Ragnara, todo mundo sempre coloca muitas atenções no início das competições. O Ipiranga tinha uma missão muito dura, que era enfrentar a equipe do São Luís com Paulo Henrique Marques, que ia fazer um jogo duro, um jogo difícil, com rivalidade. Sim, todo mundo esperava que o Ipiranga conseguisse colocar em prática o modelo de jogo do Luizinho Vieira, aquela busca incessante por recuperar a bola ainda no campo de ataque, os conceitos do novo treinador, um grupo que até então ainda não tinha tido o primeiro jogo oficial, teve a primeira apresentação do time titular, quem seriam os 11 que iam entrar em campo, e o Ipiranga conseguiu o mais importante, que era, sim, jogar com um pouco mais da cara do Luizinho Vieira, mas a vitória. O resultado era o que a direção e que todo mundo colocava muita esperança, que era começar com o pé direito, uma vitória em casa. Os jogos em casa vão ser muito importantes para o Ipiranga e necessários para conseguir almejar algo mais na competição. Vai precisar conseguir resultados positivos em casa, e diante de uma equipe como foi o São Luís, que teve uma postura recuando um pouco a sua defesa, marcando atrás da linha da bola, o Ipiranga teve alguma dificuldade sim na criação, principalmente no primeiro tempo, sofreu com o contra-ataque. O Bispo teve um vacilo que normalmente não daria pela qualidade que tem defensivamente, mas o Ipiranga mostrou poder de reação e também valências, não apenas no seu grupo, com o Falcão sendo um dos destaques marcando gol, mas também Luiz Felipe contribuindo. Mateuzinho fez um grande jogo e o Ipiranga conseguiu empatar e depois virar e garantir os 3 primeiros pontos, que vão ser com certeza muito importantes. Entra em campo agora no final de semana para encarar o Novo Hamburgo, e aí já tem um pouco mais de tranquilidade, podendo até daqui a pouco ter um tropeço, perder para o Novo Hamburgo ou um empate, mas esse início positivo das caras de que o Ipiranga, sim, o Canarinho, sim, vai almejar e alçar bons voos nesse início de estadual, pelo menos. Que bacana, muito bem colocado, Eric. Para você que ficou com vontade de saber um pouquinho mais sobre o Ipiranga, também sobre a dupla Grenal, se prepara que hoje às 5 da tarde tem o Virando o Jogo, né? Com certeza. Vamos falar bastante a respeito desse jogo do Ipiranga, sobre o que foi a partida. Muita coisa que tem que se pontuar, mas ainda é início de trabalho, né? Tem que ser otimista nesse início e, claro, falar muito sobre Internacional e Grêmio, que entram em campo amanhã, o Grêmio enfrentando o Brasil de Pelotas e o Internacional que pega o União Frederiquense. Ambos venceram na primeira partida. Vamos ver como é que vai ser esse desenrolar do gauchão. Hoje, às 17 horas, no programa Virando o Jogo, nós falamos muito mais. Tá certo, então. Obrigada, Eric, pelas suas informações. Um abraço para ti, Agnar, e bom final de semana a todos. E você que está curioso para saber a previsão do tempo desta sexta-feira, confira agora. Oi, gente, vamos conferir a previsão do tempo para a região aqui do Alto Uruguai Gaúcho. Conforme a Climatempo, a frente fria vai seguir avançando na região sul do país e reforça as áreas de instabilidade. Nesta sexta-feira, o tempo prossegue nublado, com chuvas isoladas ao longo do dia. Por causa do avanço de uma massa de ar frio no estado, as temperaturas diminuem e a umidade relativa do ar fica um pouco mais alta. Vamos dar uma conferida nos dados.
Em Erechim, nesta sexta-feira, a mínima será de 16 graus e a máxima de 25. A umidade do ar fica em torno de 54% e pode chover cerca de 15 milímetros. Em Benjamin Constante do Sul, a mínima será de 19 graus e a máxima também de 25. A umidade do ar fica em torno de 50% e pode chover 20 milímetros. E em Severiano de Almeida, a mínima será de 21 graus, a máxima de 27. A umidade do ar fica em torno de 56% e pode chover cerca de 20 milímetros. Nós lembramos para você que mais informações relacionadas à previsão do tempo você acompanha durante a nossa programação. Até lá! Muito bem, este foi o Bom Dia Notícias desta sexta-feira, já aproveitando para me despedir de você, porque a partir de segunda o Leandro volta aos comandos aqui do programa, tá bom? Obrigada pela companhia, você que nos assistiu durante toda a semana, curtiu, comentou a nossa live. Um fim de semana muito abençoado e até a próxima. Tchau, tchau!